quero já dar um estudo profundo buscando ensinar. E assim, eu creio que você saiu da sua casa, porque a palavra de Deus é que faz a diferença na nossa vida. E é esse o meu objetivo. Eu quero ler com você o texto de Isaías. Isaías 59, versículo 1. Quero ler até o verso 3. Amém, queridos? Certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Você pode repetir comigo? Certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Pois as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Somente até aí, vamos orar. Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos abençoe com a compreensão da Tua palavra, e ao compreendermos a Tua palavra, que o Senhor nos ajude, Senhor, a aplicar aos nossos corações, e assim, Pai, o Teu nome ser exaltado na terra pela manifestação do Teu poder em nós, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos ministrando uma série, começamos quarta-feira, sobre como andar com Deus. E eu quero chamar a sua atenção sobre o fato de andar com o Senhor, a necessidade de andar com Deus. Quero lembrar você da pessoa do nosso Mestre. Jesus foi ungido e abençoado pelo Pai, o Pai era com ele, e aonde ele ia, na presença do Senhor e em unidade com Deus, os milagres aconteciam, a bênção do Senhor era estabelecida. Assim foi sobre seus discípulos, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, todos os apóstolos foram instrumentos de Deus aonde eles estavam. E eu creio plenamente que você já entendeu que é o que Deus quer fazer nesse tempo através da sua vida. Deus chamou você para a salvação, e Ele deseja que você ande na presença dEle, de forma que ao ir e vir aos lugares, ao contato com as pessoas, no seu trabalho, em meio às suas amizades, você seja instrumento de Deus para abençoar pessoas. Eu quero aqui descentralizar, aliás, retirar um falso entendimento que Deus usa a igreja instituição, como se o CNPJ fosse realizar. Como assim? Não, a igreja vai fazer, certamente a igreja vai ajudar, mas não podemos nos esquecer que a igreja é constituída de pessoas. Quando terminar aqui o culto, se nós temos aqui 100 pessoas, são 100 instrumentos nas mãos de Deus em lugares diferentes, em 100 lugares diferentes, e no decorrer da caminhada, no trabalho, em todos os contatos com as pessoas, você é chamado a ser instrumento do Senhor, e para isso acontecer, você precisa andar com Deus. Você precisa ter comunhão com o Pai. Você precisa ser uma pessoa que anda conforme o Senhor. E na quarta-feira nós lemos o texto que declara em Hebreus que nós devemos entrar com ousadia pelo novo e vivo caminho. Você pode acompanhar essa passagem, abra aí a sua Bíblia, capítulo 10 de Hebreus, a partir do versículo 19. Vamos ler aqui na tela, é possível? Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Vamos ler juntos aqui, meus irmãos.
Portanto, meus irmãos, tende ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Muito bem, esse texto é o texto que é o chamado para que cada crente entre com ousadia pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. E aqui eu quero recordar o que significa essas palavras. Mais uma vez, Hebreus é o texto escrito para fortalecer os judeus convertidos, converter os que estavam afastados, esclarecer para os judeus, conhecedores profundos da lei, como eles deveriam ler a leitura da palavra, como eles deveriam compreender a pessoa de Jesus. E o palavreado aqui é um palavreado extremamente voltado para uma releitura sobre o Antigo Testamento. Para entrar na presença de Deus no Antigo Testamento, Deus manifestou no templo um simbolismo que era o que deveria entrar na mente das pessoas e que até hoje serve para entendermos entrar na presença de Deus. Como era esse ensino? O templo tinha 3 partes. Ele tinha, do lado de fora, o altar, o sacrifício era feito, o animal era completamente queimado após passar pelo ritual com o sacerdote. Que ritual era esse? O cordeiro que deveria ser sacrificado e totalmente queimado no altar. O altar era uma grande caixa com uma escada dos 2 lados. E o sacerdote primeiro impunha as mãos sobre o animal. Ele impunha as mãos sobre o animal, simbolizando que ele estava agora como representante do povo perante Deus. Ele estava impondo as mãos sobre o animal e ele, como representante do povo, simbolizava o pecado do povo vindo sobre o animal. E, portanto, o pecado estando sobre aquele animal, ele teria que ter o seu sangue retirado, sua vida seria sacrificada. Ele então colhia numa bacia esse sangue. O animal era preparado para pôr sobre a madeira no altar. O sangue do animal era aspergido sobre o altar e também sobre as vestes do sacerdote. Aqueles que estavam ao redor estavam contemplando tudo isso. Ele então conduzia que esse animal fosse totalmente queimado. É claro, havia um outro animal que também recebia imposição das mãos. Ele deveria ser conduzido para o deserto. E havia um homem que vigiava esse animal, conduzindo-o para que ele morresse de fome e sede no deserto. Por isso que quando olhamos para Jesus, Jesus é a figura desses 2 sacrifícios. Pois lá na cruz, ele declarou, tenho sede. Aquilo tem um significado, meus irmãos. Ele estava fora da cidade, em local desértico, no Gólgota. E ele também tinha recebido como que a imposição das mãos do sacerdote, pois o sacerdote havia proferido em seu julgamento, importa que um homem morra por causa, para o benefício de todos. Da mesma forma ali estava acontecendo simbolicamente. Muito bem, mas quando o sacerdote fazia isso, impunha as mãos sobre o animal, o pecado do povo passava para o animal, ele era imolado, totalmente queimado sobre o altar, o outro era levado para o deserto para morrer ali. O sacerdote descia as escadas do altar. Entenda aqui o processo do Antigo Testamento.
Ele descia as escadas do altar. Suas mãos tinham sangue do animal. E ele agora descia, e entre ele e o templo havia uma pia. Esta pia não podemos pensar como a pia que nós utilizamos. Na verdade, era um grande cântaro alto, com 2 torneiras. Uma torneira na altura dos pés, onde o sacerdote, o sumo sacerdote, lavava os pés. Lembrando, o sacerdote é o representante do povo. No dia da expiação anual, o povo estava ao redor do templo, preenchendo todo o pátio do templo, e em oração perante o sacerdote, o sumo sacerdote. E eles, como que dizendo: Senhor, perdoa os nossos pecados. Então, o sacerdote lavava os pés, lavava as mãos, os 2 simbolismos dos atos, as mãos, as obras e os pés, aonde a pessoa havia caminhado, o caminho que ela havia caminhado. Como que dizendo: agora o caminho foi purificado com água. Note, o texto de Hebreus chega a citar estas palavras. Versículo 22, do capítulo 10 de Hebreus: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Notaram aqui as palavras, ele fazendo analogia. Aqui, meus irmãos, eu quero dar o fundamento para você. Por que eu tenho que estudar a Bíblia? Porque senão eu vou ler a Bíblia e não vou entender. Ele está dizendo que o cordeiro foi morto, e assim como o cordeiro do Antigo Testamento era morto e havia lavagem por água, da mesma forma agora devemos fazer. E o sacerdote, após matar o animal, após sacrificar o animal, o sangue era o caminho que dava oportunidade para entrar no templo. E aí eu quero ler o verso 19 mais uma vez. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, note, pelo sangue de Jesus, linguagem adequada para entendimento, porque quando o sacerdote matava o animal, sacrificava o animal, por causa do sangue o caminho estava aberto. Não se podia se apresentar diante de Deus sem o sacrifício, sem o caminho. Caminho como assim? Após ter o sangue derramado, o sangue era aspergido sobre o sacerdote, sobre suas vestes. E ele, carregando agora este sangue, ele podia agora entrar no templo. Lavava as mãos e os pés, e agora ele subiria as escadas do templo. E ao entrar no templo, passaria pelo primeiro compartimento, a primeira sala. Qual era? O átrio. No átrio todos poderiam entrar. E ele passava e encontrava outra sala. Qual era? O santo lugar. Ali somente os sacerdotes, somente a tribo de Levi. No santo lugar ficava o incensário, que dia e noite queimava incenso, simbolizando as orações subindo até a presença do Senhor. Ali também ficavam os pães da proposição, ficava o candelabro, todos na presença do Senhor, mas ainda era a passagem para o Santo dos Santos, que somente uma vez por ano, e o sumo sacerdote poderia entrar ali. E a passagem para entrar, ele que também entrava com o sangue aspergido sobre sua veste, ele podia entrar porque o sangue estava sobre ele. Aí vem o entendimento, é claro,
de quando proferimos assim diante de alguma situação: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Quando o sacerdote tinha o sangue do Cordeiro, ele tinha o caminho para a presença de Deus. O caminho foi preparado. E agora, meus irmãos, veja que bênção você vive hoje em dia, né? Alguém, para receber perdão dos pecados, teria que passar por todo esse processo. Hoje, você reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele que primeiro veio para morrer em seu lugar, em nosso lugar. Observe aqui a passagem bíblica que está logo aí no Evangelho de João, no capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia rapidamente. Evangelho de João, capítulo 1, João 1, versículo 29. Amém? No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Repita aí comigo. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você já conhece o texto e você sabe que isso significa o quê? É uma linguagem de sacrifício. Eis o Cordeiro de Deus. Ah, sim, pastor, Cordeiro de Deus. Não, irmão, olha só. Quando uma pessoa pecava, levava o animal até o sacerdote. E aquele animal era chamado exatamente assim. Por exemplo, se eu fosse do Antigo Testamento, Renato, eu levaria um cordeiro e o sacerdote diria: este é o cordeiro do Renato. O cordeiro que morrerá no lugar dele. O cordeiro carrega o nome da pessoa que o apresenta. Pastor, mas Deus não tem pecado. Sim, meu irmão. Você lembra de Jó? O texto diz que Jó sacrificava ao Senhor pelos seus filhos. O que Jó estava dizendo? Vamos ler lá o texto de Jó. Jó, capítulo 1, rapidamente aí, meus irmãos. O versículo, no computador aqui eu não consegui ainda lembrar. Se eu olhar, eu consigo dizer. Vamos lá. Jó, capítulo 1, versículo 4. Vamos lá. Jó, capítulo 1, verso 4. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias dos seus banquetes, Jó os chamava e os sacrificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Meus irmãos, esse texto é extraordinário. Por quê? Jó era um homem abençoado e tinha filhos abençoados. Mas ele sabia que o pecado sorrateiro no coração humano. O texto dá a entender que estes homens e mulheres tinham uma conduta exemplar quanto à conduta aprovada por Deus. Por quê? Porque ele diz: pode ser que eles tenham pecado em seus corações. Em outras palavras, o texto exalta que eles tinham uma conduta diante dos homens aprovada, mas aquilo que não se pode ver poderia ter acontecido. Quantas vezes no seu coração você passa pela sua mente um pensamento, e eu sempre oriento: olha, quando vem um pensamento maligno,
você deve estrangular esse pensamento. O que é estrangular? Lançar fora, declarar, está repreendido em nome de Jesus. Eu sou servo do Deus Altíssimo, tal conduta não combina, não agrada a Deus, portanto, eu tenho um compromisso com o Senhor e o Senhor Deus me chamou para a santidade. Então, a passagem bíblica diz que ele sacrificava ao Senhor pelos seus filhos, porque poderia ser que eles teriam cometido pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Na conduta estavam ok, mas no coração poderia ter acontecido algo. Então, o animal sacrificado era sacrificado pelo pai para com seus filhos, que no caso aqui era o sacerdote do lar. Ele era sacerdote dos seus filhos para com seus filhos perante Deus. Muito bem, meus irmãos, eu li essa passagem com você para explicar um pouco mais sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus ali estava na figura de Jó, conduzindo o sacrifício, porque os homens cometeram pecado, e o seu filho seria imolado na cruz do Calvário para resgate de muitos. Muito bem, essa caminhada que nós proferimos, e na quarta-feira nós lemos Isaías 59 e fomos nos versículos 4, 5, 6, e nós vimos sobre o ser humano. Não há nada que se aproveite no homem pecador, o homem de caminhada caída. Aconselho você a ler a respeito disso. E se você tem elogiado a você mesmo e você se sente assim a melhor das pessoas, cuidado, viu, meu irmão? Porque isso aí não combina com quem sabe o que é o homem e o homem pecador. Ah, pastor, mas hoje à noite mesmo a gente estava aqui falando e tal. Meu irmão, nós estamos falando do cumprimento da vontade do Senhor na vida dos crentes. E a exaltação é para Deus e não para as pessoas. Nós falamos aqui de bênção, ouvimos testemunhos, ouvimos bênçãos diversas, cantamos as coisas do Senhor, mas a ênfase, a glória dEle, o poder dEle, a mão dEle, que nos deu a sua palavra e manifestou na nossa vida a salvação. Então, tudo que falamos, se elogiamos alguém, é por causa do Senhor que tem abençoado e tem trazido a sua graça e misericórdia sobre o seu povo. Meus irmãos, mais de 30 anos de casamentos aqui, nós temos casamentos com mais de 50 anos, nós temos pessoas celebrando mais de 40 anos de casamento, e eu, nos meus 26 anos de casamento, eu sei que eu vou chegar lá em nome de Jesus, e eu vou estar velhinho do lado da minha mulher, dizendo que ela é linda e maravilhosa. Por quê? Porque o amor que nós temos e a graça de Deus há de nos sustentar para a glória de Deus. Mas tudo isso aponta para a bênção dEle. É Ele que é o maior, é Ele que é a ênfase que nós estamos dando. Muito bem, qual o ensino para as nossas vidas? Eu quero retornar aqui para o texto de Hebreus, por gentileza. Hebreus, capítulo 10, por gentileza, retorne para lá. O texto que nós lemos agora há pouco, Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19, ele então nos chama a entrarmos no Santo dos Santos. Ele nos chama a andarmos com Deus. Meu irmão, se você está aqui hoje, você não separou um tempo para ler a palavra, para orar, você precisa fazer isso. E é sem TV ligada, sem nada ao seu redor pegando a sua atenção. Você não pode, a não ser que você perceba que você consegue, não é? A pessoa só consegue buscar Deus de manhã cedo. Outros que só conseguem tarde da noite. Eu prefiro de manhã cedo, por exemplo. Mas você vai encontrar o seu formato, talvez será no meio do dia, será após o almoço, mas você precisa parar tudo para buscar a Deus um tempo. Eu não sei quanto tempo isso será, quanto tempo será a sua necessidade. Aliás, deixo a recomendação. A maioria das pessoas começa a orar com 20 minutos, termina.
Quem ora mais tempo sabe que 20 minutos não deu nem tempo de pegar na veste de Jesus. Como assim? De forma que você sinta prazer em buscar a Deus. Normalmente depois de meia hora orando, depois de pelo menos 40 minutos buscando a Deus, lendo a Bíblia e orando, é que você vai começar a perceber as coisas fluindo. Portanto, se você é daqueles que faz uma oração rápida, pare com isso logo, rapidamente, e almeje buscar a presença de Deus, até a presença de Deus se manifestar, meu irmão. Porque, assim como o relacionamento entre um homem e uma mulher é renovado pela intimidade, a intimidade com Deus impulsiona os discípulos para caminhar. A cada momento que você ouve a voz de Deus, a cada momento que você é cheio do Espírito Santo, você é impulsionado para buscar ao Senhor. Eu quero deixar claro aqui, irmãos, infelizmente nós vivemos um tempo onde as igrejas está sendo atribuído fortalecimento. Como assim? Ao culto é que se atribui fortalecimento, às atividades da igreja que se atribui fortalecimento, e as atividades da igreja são apenas apoio. Se você não tiver vida com Deus, não adianta o culto. O culto é apoio, não é base. Base é sua vida firmada na rocha. Base é você se debruçar sobre a Escritura. Base é você falar com Deus e ter a sua oração respondida. Talvez dizendo não, mas é fortalecimento. Você ouviu Deus falar não. Talvez vai ser ouvindo um sim, depois de jejum e oração, mas você agora vai ter experiência para contar. Meus irmãos, nós precisamos entrar pelo novo e vivo caminho. Nós precisamos caminhar com Deus, nós precisamos abraçar o caminho que foi preparado com sangue, meus irmãos. E o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, que tira o pecado do mundo. Então, é com essa ousadia que eu convido você essa semana a buscar a presença de Deus, buscar a presença do Senhor pela madrugada, buscar a presença de Deus, abençoar os seus filhos, abençoar a sua casa. Meus irmãos, é importante eu dizer isso aqui, nem todos os dias nós conseguimos buscar a Deus como gostaríamos, é verdade. Mas você há de convir comigo que nos dias que você não conseguiu buscar, algo diferente, o diferente foi o dia para pior. E nos dias que você esteve mais zeloso, você percebeu mais domínio próprio, mais sabedoria, os acontecimentos, você enfrentando os acontecimentos de uma forma diferente, você certamente tem isso para reconhecer. Portanto, agora imagine você buscando mais ao Senhor. Imagine você agora entrando com ousadia. E eu repito, portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, entrar com ousadia. Por quê? Porque nós lavamos as nossas mãos, nos tornando discípulos. Nossas obras foram purificadas, porque não são obras nossas, são obras do Mestre. Aí vem o fundamento de sermos discípulos. Meu irmão, você quer ser aceito por Deus, você quer andar com Deus. Quando Deus olha para você, Ele precisa ver o Filho. Nós somos discípulos de Jesus, e como discípulos de Jesus, nós estamos pisando os passos do Mestre. E é nessa intenção que eu quero orar por você. Talvez você está aqui hoje e você dá uma vacilada, você dá umas rateadas aí e diz, pastor, ninguém é de ferro. Meu irmão, você é discípulo. E discípulo precisa ter um compromisso. E se ele não adotar isso para a vida dele, não haverá um resultado conforme. Meu irmão, se você
age dessa forma, você já está contando com a queda. Saia dessa e entre na visão do reino de Deus. Fique de pé no seu lugar e vamos orar. Feche os teus olhos, abre o seu coração, quero orar por você. Eu creio, meus irmãos, o Espírito Santo do Senhor vai encher lares, o Espírito Santo do Senhor vai mover sobre a sua vida situações que você está enfrentando, você vai conseguir enfrentar com ousadia, vai conseguir enfrentar com um coração limpo diante de Deus. Você estava acostumado a pecar, a perder a sua cabeça, perder a linha. Você vai entrar no caminho do Senhor, você vai entrar pelo Santo dos Santos, você vai habitar na presença de Deus e você vai se tornar um instrumento abençoado nas mãos do Senhor. Eu quero orar por você. Meu Pai, na autoridade do Teu nome, eu oro agora, Senhor, declarando caído por terra todo o mal que se levanta contra o Teu povo, toda a opressão maligna na casa, no trabalho, toda artimanha maligna que tem se levantado através de pessoas. Nós declaramos agora, o sangue de Jesus tem poder sobre esse teu filho, esta tua filha. E foi com este sangue que ela foi comprada, que ela foi resgatada. Pai, seja agora o poder do Senhor sobre essa pessoa, sobre esse teu filho, essa tua filha. E ela seja, Pai, essa semana seja abençoada, ela terá experiências contigo, o poder de Deus se manifestará, o livramento de Deus será estendido. Pai, nós cremos, e agora, Senhor, seja a tua mão viva agora arrancando todas as mazelas, tudo que o inimigo colocou, eu declaro agora arrancada em nome de Jesus, toda enfermidade, toda destruição, todo o peso espiritual na casa, no trabalho, nós declaramos agora derrotado em nome de Jesus, e um novo tempo sendo implantado, estabelecido, aonde o teu servo será cheio do Espírito, onde a tua serva será cheia do Espírito Santo. Meu Pai, os milagres fluirão, e os milagres fluirão, e o rio de água viva fluirá através dos teus filhos, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, e aonde colocar a planta dos teus pés, seja a bênção e o milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, permaneçam onde você está, e os nossos irmãos vão poder entrar, podem entrar já, e você será servido aí onde você está. Enquanto isso, vamos adorar com esse canto.